Fala galera, vamos pra primeira. Não vou nem falar aula, tá? Vamos pro primeiro vídeo dessa série de vídeos aí que a gente vai falar sobre lógica computacional, raciocínio lógico e tudo mais. No último vídeo eu falei que eu ia deixar o link do VS Code, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder ver na prática aqui os conceitos. E aí a primeira cara que você vai ver do VS Code é essa daqui, né? Enfim, eu não vou explicar como é que você instala o VS Code ou qualquer coisa do tipo. Isso daí eu acho que a curiosidade de vocês tem que ser básica, né? De procurar aí, clica no link, faz o download e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente vai falar hoje, né, é sobre linguagens de computação. Linguagens computacionais. E por que que... E para mim esse é um vídeo de introdução de tudo, tá? Por quê? Porque a linguagem, ela não é tão importante assim no processo quando a gente está falando de aprendizado de raciocínio lógico e lógica computacional, porque você pode utilizar qualquer uma das linguagens existentes no mercado para poder estar estudando, né? É indiferente se você vai começar com JavaScript, ou se você vai começar com PHP, ou se você vai começar com .NET, não importa. O ponto todo é que, obviamente, tem linguagens que são mais fáceis de conseguir aprender, outras que são mais difíceis. E por que isso acontece? E é justamente isso que eu quero explicar. Como o nome já fala, linguagem de programação. Então vamos interpretar, né? Por que o nome é linguagem de programação? E de fato, o que você está aprendendo é uma língua, é uma linguagem. E aí, se a gente for considerar que algumas linguagens são utilizadas por milhões de pessoas no mundo inteiro, e essas pessoas conseguem escrever códigos que podem ser lidos por pessoas que falam N idiomas no mundo. Exemplo, eu posso fazer um código em JavaScript que vai ser lido por um chinês, que vai ser lido por um europeu, que vai ser lido por um americano. Então, na prática, o que a gente está falando a gente está usando uma forma de escrita e leitura que é comum, então dá-se o nome de linguagem. Linguagem é aquele formato que você consegue, várias pessoas conseguem interpretar aquela mesma coisa. E a linguagem, assim como todas as outras linguagens existentes no planeta, ela é mutável com o tempo. Vamos pegar o exemplo do nosso querido português brasileiro. O português brasileiro, ele é totalmente diferente da sua língua originária, português de Portugal. A gente, ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, de 100 anos, 200 anos, 400 anos, 500 anos, a gente foi mudando essa língua de forma a simplificar a língua, a trazer conceitos de outras línguas, palavras de outras línguas que a gente não tinha anteriormente na língua portuguesa. Tem várias palavras que a gente usualmente fala em português que não são palavras originárias brasileiras, né? Não são originárias da nossa língua. Então a gente vai adquirindo e aí a gente vai tendo uma mutação, uma mutabilidade da linguagem. E assim também acontece com as linguagens de programação. Precisa entender que na prática o que a gente está escrevendo, os códigos que a gente está escrevendo ali em inglês, português, enfim, não é o que o computador vai ler efetivamente, né? Não é o que o computador vai processar. Essas informações, depois que a gente escreve e tudo mais, isso vai passar por um outro software que pode ser dois casos em específico. Pode ser um compilador ou um interpretador. O que é a diferença entre um e outro? Linguagens que são compiladas, depois que você escreve o código e você gera o executável desse código, o que está acontecendo na prática? Aquele compilador vai pegar aquele código-fonte inteiro, vai ler aquele código, vai transformar em um código que é palatável para o entendimento do sistema operacional. E o sistema operacional vai mandar as informações para o hardware processar, para o processador, para a GPU, para a memória e tal. Esse processo, ele é irreversível. Depois que você compilou, o código que é gerado através dessa compilação, você não consegue reverter ele para o código original. Você consegue até depurar, olhar o que está acontecendo, o comportamento desse código em execução,
mas você não consegue obter o código original. Esse é o processo de compilação. Já o processo de interpretação, ele é um pouco diferente. Por quê? Você coloca um software entre o seu código final e o resultado que você quer exibir ou processar. Isso pode ser um console, isso pode ser um browser. E toda vez que esse script é requerido, ele vai ser lido e vai ser feito tudo que é necessário para o computador entender os comandos ali como se fosse uma linguagem compilada. Logo, uma consequência lógica de diferença entre compilação e interpretação, na prática, o resultado vai ser a mesma no resultado operacional. Só que a linguagem compilada, ela é sempre mais rápida do que a interpretada por um simples fator, que todo o processo de análise do código ele já foi feito na compilação. Então a compilada ela vai sempre ser mais rápida do que a interpretada. Não existe uma linguagem interpretada que vai ser mais rápida do que uma compilada, por justamente ter esse processo de parseamento da linguagem. Enfim, isso é a tendência média, falando assim de grandes e boas linguagens de programação. Então a gente tem dois grandes blocos de linguagem. Essas linguagens são compiladas e interpretadas, que no final das contas, hoje em dia, principalmente, o resultado é praticamente o mesmo. Vamos para a prática aqui agora. Falo muito, né? Falo muito, então vamos falar na prática aqui. Eu vou abrir aqui um código, vou pegar um código qualquer aqui em JavaScript, para ficar muito, pra gente conseguir. Você fala assim, caraca, André, que porra é essa? Que um monte de código coloridinho que você tá vendo aí e tal. Porra, eu não consigo entender porra nenhuma. Como é que você consegue entender isso daí? O que eu sempre falo pra quem tá começando é o seguinte. Primeira coisa básica que a gente precisa entender assim quando a gente começa a aprender uma linguagem nova. A gente precisa entender como é que é a forma de leitura dessa linguagem. Por quê? Porque a gente está muito acostumado aqui no Brasil, né? No Brasil e linguagens latinas e linguagens que são derivadas da mesma origem europeia ali e tal. A gente está muito acostumado a ler, né? De sequência, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita e tal. Isso não é o tão tradicional assim, se a gente for pensar que no Japão, na China, na Ásia é diferente a forma de leitura e tal. Então, assim, a programação, principalmente nas linguagens mais tradicionais, C++, Java, tal, blá, 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 a gente vai utilizar, obviamente, esse mesmo modelo. Então, a leitura, ela começa de cima para baixo. Então, um compilador, um interpretador, ele vai começar a ler de cima para baixo até chegar a uma conclusão dessa análise e poder cuspir o resultado e tal. Mas o que a gente precisa entender também é que o computador ele vai resolver vários problemas ao longo desse processo. Então podem acontecer definições que são feitas no começo do código serem utilizadas lá no final do código e vice-versa, né? Esse macarrão aí do vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, às vezes, uma função ou um determinado código, uma parte do código que está sendo chamada aqui no começo, ele está chamando uma coisa que está lá no final, e uma coisa lá no final está chamando uma coisa que está no começo. Não existe uma linearidade das coisas. Nas primeiras linguagens de programação que eu trabalhei, existia muito essa necessidade de você escrever primeiro um código que vai ser utilizado na parte de baixo do código e tal. No JavaScript, pelo menos, não existe essa necessidade. Tem algumas linguagens que precisam e tal. Então, o código sempre é lido de cima para baixo. E quando a gente vai fazer uma análise do código, sempre tem que estar entendendo, né? Fazendo uma análise da sintaxe do negócio. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o código para a gente entender. Vamos pegar o caso aqui desses imports. Percebe-se que existe um padrão, né? Se a gente for abstrair o asterisco, o ponto e vírgula e tal, você percebe assim, porra, todas essas linhas aqui, elas estão chamando um import, ok? E aí você pega aqui um caso que
esse aqui tem um asterisco, esse aqui tem uma chave, né? Que começa aqui e termina aqui. E aqui, nesse caso, por exemplo, todos eles estão ocupando uma linha só. Mas esse aqui, ele está ocupando mais de uma linha. Por que que isso acontece, né? Se a gente for analisar só essa parte simples aqui do negócio, o que que é um import? Por que que ela é formada dessa forma aqui? O import, se a gente for traduzir do inglês para o português, a gente está falando aqui, importa alguma coisa. O que que é importar? É trazer para, né? É tipo, agrega esse conteúdo aqui, então eu estou trazendo um outro código de um outro local para ser utilizado dentro desse código, né? Então os imports, eles funcionam para isso. E aí você vê que cada import aqui, ele traz alguma coisa de algum lugar. Então você tem o import do Mongoose, um import do Socket.io, um import de serviços aqui. Então, de novo, se a gente for só analisar o texto do negócio, né, não falando propriamente da aplicabilidade disso, vamos falar aqui, eu estou importando de algum lugar. A palavra from no inglês, né? Eu estou importando de algum lugar. E o que que eu estou importando? Isso não importa nesse primeiro momento. Porque a gente precisa entender que as linguagens de programação elas seguem padrões. E esses padrões podem sofrer variações. Por isso que a gente tem um import que tem um asterisco. Por isso que a gente tem um import que tem chave. E tem import que está com quebra de linha. Por quê? Porque a linguagem me dá essa possibilidade de ter variações com relação à forma como eu escrevo, mas na prática a função dessas linhas aqui geram o mesmo resultado. Cada import desse aqui vai ter o mesmo resultado do que um outro import anterior. E aí a gente vai seguindo aqui, a gente vai vendo outros tipos de padrões. Por exemplo aqui, ó, private. O que que é private, né? Inglês, cara, básico de inglês. Aí é uma coisa que vocês vão ter que aprender. Private é privado, né? A gente tem uma informação que é privada. Então, se a gente começa a fazer uma análise semântica, textual, não propriamente querendo entender funcionalmente como é que as coisas estão funcionando, mas se preocupando semanticamente, entendendo que o que é export? Exportar em inglês. Né? Nós estamos exportando. O que a gente está exportando? Alguma coisa. E perceba que, no caso dessa IDE, né, e de várias outras IDEs, ele segrega um pouco, né, ele separa o que é uma coisa, o que é outra, né, ele coloca cores diferentes. Então eu estou falando aqui, ó, exporta uma classe, e aqui Event Gateway, aí a gente vai no futuro entender a formação dessa estrutura, dessa sintaxe, né? Mas aqui, no primeiro momento, eu só estou explicando o básico de como é que a gente faz a leitura de um código, né? E aí, continuando, a gente vai sempre perceber padrões. Então, padrões aqui, ó, pô, isso aqui começa aqui e acaba aqui, isso aqui começa aqui e acaba aqui. E um detalhe que os editores mais modernos, né, eles têm essa funçãozinha aqui, ó, que você consegue reduzir, né, as coisas. Então a gente consegue ver aonde começa e termina cada coisa. É super interessante. Então assim, ó, por que tem async aqui, async aqui, async aqui, né? Por que existem esses comportamentos? A gente começa a entender melhor o funcionamento das coisas. E aí esse código gigantesco, todo coloridinho aqui, que teoricamente não faria nenhum sentido na sua cabeça, começa a se esclarecer e fazer algum tipo de sentido. E fala assim, pô, beleza. O que eu tô analisando não é o código inteiro, eu tô analisando só esse trechinho aqui. O que fala esse trechinho aqui? E aí você vai ler esse trechinho e fala, pô, beleza, isso aqui é tal coisa, começa aqui e termina aqui. Aqui dentro disso aqui faz isso, faz aquilo. Então a análise, ela é pontual, né? O código você vai analisando ele por trechos e você vai entendendo o que esses trechos faz e tudo mais. Obviamente que nenhum programador, né, mesmo sendo o desenvolvedor do sistema, ele tem 100% de memória do que faz o sistema por completo, né?
A gente, o tempo inteiro, tem que revisitar os códigos que a gente fez. Às vezes a gente refaz código que já estava pronto, porque o sistema ele vai crescendo, e ele vai crescendo de uma forma absurda. Em pouco tempo a gente já perde totalmente as funcionalidades que a gente criou ali dentro ali. Um exercício que eu acho super interessante quando você vai aprender uma nova linguagem começa a ler o código de outras pessoas e começa a fazer essa análise textual do que está sendo dito ali, junto com a documentação. Então, assim, por exemplo, vou aprender um framework X. Pega a documentação oficial desse framework ou dessa linguagem e começa a ler quais são os comentários que os desenvolvedores fizeram com relação àquela parte estrutural do código. Por mais que você não entenda a aplicabilidade no primeiro momento, mas entenda assim, cara, isso aqui é feito para isso e por aí vai. Que ao longo do tempo você vai ficar menos resistente a olhar para esse código. Eu acho que a primeira resistência grande que as pessoas têm é justamente de olhar, não conseguir entender, e aí ela não quer continuar olhando. É a mesma coisa que eu sinto, por exemplo, quando eu vejo um texto em mandarim ou chinês. Eu olho para aquilo, eu não consigo entender, me causa um incômodo tremendo, porque são caracteres que não são do meu convívio, né? Não são caracteres que são comuns à minha linguagem, ao meu habitual, e tudo que não é comum ao meu habitual, ao meu usual, né, ao meu normal, me causa um certo nível de estranheza. Obviamente isso é com todo mundo. Isso acaba fazendo com que a gente não queira focar ou fala, pô, isso aqui é muito difícil. Assim, porra, aquilo ali é muito difícil de entender. Mas pro chinês é normal. Normal, eles olham para aquilo, pô, beleza. É super fácil, entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de fazer o seu cérebro se adaptar a essa realidade. Não é uma tarefa fácil, obviamente, você vai demandar tempo para conseguir fazer isso. Mas alguma hora você vai começar a ter muito menos resistência a olhar para um código fonte aqui de algum software e começar a, primeiramente, né, saber ler. Depois que você aprende a ler, aí sim você vai começar a escrever alguma coisa, a copiar. Isso é o processo básico de entendimento de qualquer linguagem, né? Às vezes você sabe até falar e tal. No caso de programação, obviamente que você não tem a fala do negócio, então você só tem a leitura e a escrita. Então, a priori, o que vai acontecer contigo é saber ler. Depois que você aprende a ler, aí sim você aprende a escrever. Com o tempo, você vai começar a conseguir criar coisas novas em cima daquela linguagem. Isso é o comum, tá? Então, durante um bom tempo da sua vida, você só vai ser um copiador de código. Você vai olhar no Stack Overflow, no Google, em qualquer outro lugar e vai copiar o código de alguém que é melhor do que você, que é mais capacitado. Mas até hoje, honestamente falando, até hoje eu copio código de alguém. Por quê? Porque hoje em dia, por mais que eu tenha capacidade para fazer as coisas, eu prefiro muito mais pegar alguma coisa que já está pronta do que ficar perdendo meu tempo de refazer a vida inteira, né? Então, assim, não é uma coisa que você fala assim, cara, isso não vai te tornar menos programador porque você não fez tudo do sistema, tá? Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer as coisas funcionarem no final do processo. Então, assim, no geral, galera, essa prática aí precisa ser feita. E, obviamente, eu não tenho como ajudar vocês nesse quesito. Vocês precisam criar o hábito de, tipo, todo dia, dar uma olhada num código de alguma coisa. Tenta fazer alguma brincadeirinha ali. 15, 20 minutinhos que você vai perder ali para fazer alguma coisinha, que você vai aprender uma coisa nova e tal. Vai ser super útil para você tirar essa resistência de olhar para um código e achar que ele é impossível de ser entendível, porque é demorado para o seu cérebro conseguir assimilar, mas depois isso se torna padrão. Eu hoje olho para o código, em poucos segundos o meu cérebro consegue entender o que quer dizer cada parte ali daquele código de uma forma automática. Não precisa ficar raciocinando muito com relação ao que está acontecendo ali.
Eu não vou me aprofundar tão mais assim na parte semântica de linguagem nesse primeiro momento, tá? O que eu queria falar de linguagem, eu acho que eu já consegui falar. E aí a gente vai para um próximo passo aí, que agora de fato a gente vai começar do zero falando sobre variáveis, explicando como é que elas funcionam e por que elas existem e como é que a gente aplica isso no JavaScript até chegar a um nível né, de todos, passando por todos os processos ali dessas novas etapas aqui. A gente vai conseguir pelo menos ler esse código fonte aqui que eu estou mostrando, por exemplo, de uma forma que fica entendível. Eu não acredito que vocês vão conseguir chegar no final desse processo sabendo escrever, tá? São duas etapas muito diferentes. Uma coisa é treinar essa leitura. Posteriormente, vocês vão ter que treinar a escrita. A escrita e a leitura são práticas, assim como em qualquer outra linguagem. Como é que você aperfeiçoa seu vocabulário em português? Lendo, né? Lendo livro, artigos, tudo mais. Tem pessoas que conseguem fazer isso com pouco tempo, tem pessoas que demoram mais tempo para poder fazer isso, e comigo não foi diferente. Eu demorei muitos anos para conseguir escrever meus próprios códigos. A leitura ela foi muito importante. Testar coisas, copiar um código aqui, outro código ali, até eu conseguir entender funcionamento e tudo mais. Demorou muitos anos. E na época que eu comecei não tinha YouTube, não tinha, né, curso online, não tinha nem internet, irmão. Então era outros tempos, né? Era muita leitura de uns livros grossos e tal, para conseguir entender o que eu tava lendo, entendeu? Eu lia um código de programação e não conseguia entender porra nenhuma. Então foi muito tempo para conseguir, né, ir montando quebra-cabeça ali. Então, o próximo vídeo aí, variáveis. Vou ficando por aqui. Valeu!